Você já percebeu que exatamente nos dias em que você tenta se aproximar de Deus, o vício sexual parece se tornar 10 vezes mais forte? Como se algo dentro de você estivesse lutando para não morrer? Essa sensação não é acaso, nem fraqueza, nem falta de força de vontade. É o sinal brutal de que Deus começou a arrancar pela raiz a escravidão que te perseguiu por anos. E neste vídeo, você vai entender, com clareza, que corta o processo invisível que acontece dentro de você quando o Espírito Santo inicia a purificação de verdade. Porque o desejo explode, porque a mente entra em guerra, porque a alma treme, porque memórias antigas voltam, porque o corpo reage como se estivesse sendo esvaziado. Aqui você vai descobrir o que ninguém te contou, que a libertação real não é suave, é cirúrgica, não é emocional, é espiritual, não é gradual, é disruptiva. E se você ficar até o final, vai compreender exatamente o que Deus está fazendo com você agora, neste exato momento. E porque este processo é a prova de que Ele já começou a te libertar para sempre. Quando Deus começa a remover o vício sexual da sua vida, a primeira coisa que acontece não é o que você imagina. Não é paz, não é alívio, não é descanso, é guerra. Uma guerra que você nunca viu antes, porque é a guerra que você sempre evitou. E é exatamente aí que muitos se enganam. Acham que o vício sexual é apenas um hábito ruim, quando na verdade é uma prisão espiritual que gruda na alma como ferrugem que corrói por dentro. E quando Deus toca essa área, tudo que estava escondido aparece. Tudo que você achava que controlava mostra que, na verdade, era Ele quem controlava você. E o choque é tão grande que você pensa: meu Deus, isso tudo estava dentro de mim? Sim, estava. E Deus permite que você veja para finalmente arrancar. Porque antes de libertar, Ele expõe. Antes de curar, Ele confronta. Antes de limpar, Ele faz você sentir a sujeira que fingiu não ver por anos. Mas é exatamente neste desconforto que o milagre começa. E agora, você vai ver o que realmente acontece quando Deus decide libertar sua alma do vício sexual, de um jeito que ninguém te contou, de um jeito que vai cortar camadas da sua mente como lâminas de luz. Escreva nos comentários: Deus está limpando minha alma hoje. E se torne membro do canal agora mesmo para caminhar nessa transformação comigo diariamente. Quando Deus entra nessa área secreta, Ele entra devagar, mas entra profundo. Ele mexe onde você nunca deixou ninguém mexer. Ele pisa na parte da sua alma que você protegia com desculpas, com memes, com justificativas, com aquela frase padrão: é normal, todo mundo faz. Mas chega uma hora que essa frase morre. Porque Deus te mostra o outro lado do espelho. O vazio que você sente depois, a culpa que te persegue, a sensação de estar desconectado de si mesmo. Essa sensação não é fraqueza, é um alerta. É Deus puxando o fio do tapete, fazendo o castelo falso desmoronar. Ele te deixa ver o quanto esse vício drenou sua energia, desviou sua força, destruiu sua sensibilidade espiritual. E quando você percebe isso, parece que o chão abre. Mas não é queda, é início. Porque Deus não te deixa cair. Ele te deixa acordar. E acordar dói. Acordar mexe. Acordar expõe. Acordar faz você enxergar que não era apenas um ato físico, era uma algema emocional escondida na sua rotina. E é aí que começa a segunda fase. A fase em que Deus corta a anestesia. Ele te faz sentir o peso real do que essa prisão fez com sua alma. Você percebe que o vício sexual nunca foi sobre corpo. Nunca foi sobre prazer. Sempre foi sobre fuga. Fuga de sentimentos que você não queria enfrentar. Fuga de dores antigas. Fuga de solidão. Fuga do silêncio. Fuga de si mesmo. Deus então leva você exatamente para o lugar que você fugia, dentro de você. Ele te entrega ao silêncio, ao desconforto, à vontade de correr de novo. Mas dessa vez,
Correr não funciona, porque Deus fecha a porta. Ele não deixa você voltar para o velho esconderijo, e não é punição, é cura. A cura começa quando você encara aquilo que sempre evitou, e Deus te segura pela mão para você não fugir de novo. Só que nesse ponto, o vício tenta contra-atacar. Ele percebe que está perdendo território e começa a criar uma tempestade dentro da sua mente. Você sente vontade de voltar, sente ansiedade, sente agitação, sente até raiva. Mas nada disso é você. É o sistema antigo esperneando, desesperado para sobreviver. Deus sabe disso. Por isso ele não te culpa pela batalha interna. Ele te fortalece nela. Ele te dá consciência. Ele abre seus olhos para você perceber que o desejo não é comando, que a vontade não é ordem, que sentir não significa que você precisa obedecer. Essa separação simples é uma das maiores armas espirituais que Deus coloca dentro de você. E quando você percebe que o desejo pode gritar, mas você pode ignorar, começa um novo capítulo. Um capítulo de força silenciosa que você nunca teve antes. E então acontece algo que ninguém te avisa. Quanto mais Deus te liberta, mais você começa a sentir um desconforto profundo com aquilo que antes parecia normal. As coisas que antes te excitavam começam a te dar repulsa. As coisas que antes te prendiam começam a parecer vazias, como se Deus estivesse desligando o interruptor do prazer falso. Ele faz isso não para te punir, mas para reorganizar sua sensibilidade, para que você finalmente sinta prazer no que é verdadeiro e não no que te destrói, para que você volte a sentir a presença dele, que antes era abafada pela névoa que o vício criava dentro de você. E pouco a pouco, você percebe que está ficando mais leve, mais limpo, mais consciente, mais vivo, como se a sua alma estivesse respirando pela primeira vez depois de anos. Mas tem um momento muito importante: a reconstrução da identidade. O vício sexual destrói algo que ninguém comenta: sua visão sobre você mesmo. Ele faz você achar que é fraco, sujo, sem controle, sem valor. Mas Deus faz o oposto. Ele começa a te mostrar quem você realmente é quando está limpo. Ele te mostra que você não é a sua tentação, não é o seu passado, não é o seu erro. Ele começa a te mostrar a força que você nem sabia que tinha. Ele te mostra que a pureza não é fraqueza, é poder. Um poder que reorganiza sua mente, seus relacionamentos, sua energia, sua autoestima. E quando essa identidade começa a nascer, algo incrível acontece. O vício perde charme, ele perde força, ele perde sentido, porque você finalmente se reencontra. E nesse reencontro, Deus te ensina a controlar seus pensamentos. Ele te mostra que pensamento não é verdade, que sensação não é destino. Ele te ensina a perceber quando a tentação está chegando, antes mesmo dela entrar. Ele te dá discernimento, percepção, luz, como se você agora enxergasse no escuro. E quando você enxerga no escuro, você não tropeça mais. Você não cai mais no mesmo buraco. A tentação pode até bater na porta, mas agora você vê, você reconhece, você não se deixa enganar. E essa consciência é mais libertadora do que qualquer força física que você tentou usar antes. E então, vem o momento mais especial, quando Deus começa a preencher o espaço vazio. Porque quando o vício sai, sobra um buraco. E se esse buraco não for preenchido, você cai de novo. Deus sabe disso. Por isso ele não tira algo sem colocar algo maior. Ele começa a colocar paz, presença, alegria limpa, uma sensação de propósito que você nunca sentiu antes. Ele coloca vontade de viver, vontade de construir, vontade de fazer coisas reais. Ele devolve sua energia criativa, sua clareza mental, sua força espiritual. É como se ele estivesse resetando seu sistema inteiro, enquanto você observa sem acreditar que isso está realmente acontecendo. E agora vem a parte prática, a parte que você pode fazer hoje, agora, neste momento. Pare por 10 segundos, respire fundo e diga baixinho:
mesmo sem voz. Deus, tira de mim o que me prende. Só isso. Simples, direto, honesto. É uma oração que abre portas espirituais que você nem imagina. É a oração que Deus mais responde, porque Ele já está fazendo isso dentro de você. E enquanto você respira, imagine a luz de Deus entrando na sua mente como uma água limpa que empurra a sujeira para fora. Imagine essa luz descendo para o seu peito, para sua barriga, para suas emoções, para sua sexualidade. Imagine essa luz desligando impulsos falsos e despertando desejos santos. Você pode fazer isso agora, com olhos abertos. Não exige ritual, não exige perfeição. Só exige entrega. E enquanto isso acontece, continue comigo, porque você ainda não viu nem metade do que Deus faz. Quando decide libertar alguém profundamente, Deus começa a expor mentiras que você repetiu como mantras. Ele revela as rotinas secretas que você achava inofensivas. Ele mostra os gatilhos que te puxam como ímãs. E quando essas mentiras vão embora, sobra a verdade crua. A verdade dói porque é grande, mas dor limpa. E limpeza é o objetivo. Deus não é um limpador preguiçoso. Ele é cirurgião. Ele corta com precisão. Você sente a faca, mas não sangra para sempre. Você sangra um pouco e depois a ferida começa a fechar. E quando começa a fechar, você entende que o sacrifício valeu. Deus começa a reconfigurar seus desejos como um técnico reinicia um sistema. O impulso ainda vem, mas ele agora bate na porta errada. A força do impulso diminui porque o centro de comando mudou. Você para de achar que precisa se render para sobreviver. Você descobre tolerância que nunca soube ter. Descobre que o corpo é aliado, não tirano. E essa virada acontece em pequenas vitórias diárias, um dia sem ceder, uma conversa sincera, uma oração que surge no momento de perigo. Esses pequenos atos somam uma muralha, e a muralha te protege mais que qualquer força de vontade isolada. Deus constrói a muralha com encontros íntimos com Ele, não com regras secas, com presença viva. A seguir, Deus ataca as raízes emocionais. Ele mostra as feridas que você cobriu com comportamento. Talvez abandono, talvez vergonha, talvez rejeição. Ele não apaga o que aconteceu. Ele transforma o que aconteceu em combustível para a cura. Você aprende a nomear a dor sem se envergonhar. Nomear corta o poder do segredo. Segredo é cobertura para plantio do vício. Quando você nomeia, o vício perde terreno. E Deus te dá coragem para buscar ajuda humana, porque cura divina não exclui ajuda prática. Igreja, mentor, amigo fiel, confissão que liberta. Deus reeduca sua mente com verdades simples. Ele substitui mentiras por frases que se tornam pilares. Frases como, eu sou mais que meu impulso, ou minha dignidade não é negociável. Repetir isso é como treinar um músculo. Seu cérebro aprende novo caminho, e o novo caminho é alimentado por repetição consciente. Ponha essas frases na boca todas as manhãs. Ponha no coração nos momentos de perigo. Elas serão o seu escudo. Rápido, prático e mortal para o vício. Deus transforma a solidão em comunhão. O vício cresce na solidão. Ele ama a culpa que você esconde. Deus chama pessoas para entrar na sua vida e ficar. Amigos que não fingem. Mentores que olham direto. Igreja que é casa, não tribunal. A comunidade é antídoto prático. Quando a comunidade é verdadeira, o vício fica sem sombra para se esconder. Você encontra braços onde antes havia muros, e esses braços te seguram quando o velho impulso vem com força. Deus muda seu calendário de vida. Coisas que consumiam seu tempo são tiradas ou rearranjadas. Horas vazias são preenchidas com propósito. Você descobre atividades que te regeneram: trabalho, serviço, oração, criação. O vazio que o vício preenchia agora é ocupado por ação sagrada. E a ação cura por ocupação e significado. O tempo vira aliado.
e o vício perde relevância. Deus reescreve como você se relaciona com o sexo. Ele tira a urgência e coloca o sentido. Sexualidade deixa de ser fuga e vira expressão dentro de aliança. Você aprende que prazer não é inimigo, mas só tem lugar onde há compromisso e respeito. Isso muda tudo nos relacionamentos. Você começa a olhar sua parceira ou parceiro como alma, não como objeto. Isso reumaniza. E reumanização mata o vício. Deus revela padrões que você repetia sem perceber. Padrões de busca por validação. Padrões de busca por adrenalina. Padrões de troca de afeto por atenção sexual. Quando você vê o padrão, você pode interrompê-lo. Interromper é força prática. É ação real. E Deus te dá ferramentas para interromper. Respiração, oração rápida, afastamento, telefonema a um amigo. Ferramentas que quebram o ciclo no momento exato. Deus expõe a mentira do eu mereço. Muitos justificam o vício com autopiedade. Deus não invalida sua dor, mas recusa a desculpa que a mantém viva. Ele te convida a uma ética mais alta, uma ética de respeito próprio. Quando você passa a se tratar com dignidade, o vício perde seu argumento. Você não mais precisa roubar de si mesmo para sentir algo. Deus acende uma fome diferente. Uma fome de santidade que dói e ilumina. Essa fome é a força motriz que substitui o desejo do vício. A cada manhã, você se lembra do gosto de Deus. E o gosto de Deus é mais profundo que qualquer outro. Você aprende a buscar esse gosto com urgência. E essa urgência te define de novo. Deus te ensina a arte do não imediato. O vício quer resposta agora. Deus te educa para esperar com paz. Esperar sem ceder é forma de obediência. E obediência gera músculo espiritual. Músculo que segura a tentação. Simples, direto, eficaz. Deus te dá vergonha saudável. Vergonha que não destrói, mas orienta. Que te faz recuar antes de agir. Essa vergonha é um freio divino. Ela protege reputações, relações e alma. Não é medo do olhar humano só. É respeito pelo olhar de Deus. Isso muda decisões. Deus muda a sua linguagem interna. Você para de xingar a si mesmo no pensamento. Você para de tratar-se como lixo. Você passa a falar consigo com firmeza e graça. Pare agora. Pode ser dito com amor e firmeza. Essa voz nova é poderosa. Deus te mostra como lidar com recaídas sem desespero. Recaída não é sentença final. É sinal de que algo falhou no sistema de proteção. Deus te mostra o remédio. Arrependimento limpo, responsabilidade rápida, ação concreta para ajustar a rota. Sem desculpas, sem máscara. Só ajuste e retorno. Deus te ensina a transformar energia sexual em criação. Você aprende a redirecionar força para projetos, oração, arte, música, serviço. Essa energia é preciosa e, quando direcionada, vira poder produtivo, vira influência, vira vitória. Deus te torna sensível à beleza verdadeira. O vício distorce beleza em objeto. Deus reensina a ver beleza como sacramento. Você passa a se emocionar com poesia, com natureza, com oração. E o coração se alimenta do que é sagrado, não do que é descartável. Deus fortalece sua disciplina cotidiana. Pequenos rituais diários viram fortaleza. Levantar-se cedo, oração, leitura cuidadosa, exercício, contato saudável. Disciplina é a linguagem da liberdade. Você descobre que rotina salvadora é antídoto do caos interno. Deus revela uma nova paciência com o processo. Libertação não é espetáculo. É processo lento e profundo. Mas cada dia de mudança tem impacto eterno. Você aprende a celebrar pequenos ganhos. E a constância se torna triunfo. Deus coloca em você um sentido de missão. Você não é curado só para ficar bem. Você é curado para servir, para ajudar outros que caminham na mesma lama. Seu passado vira ferramenta para resgatar vidas. E esse propósito dá sentido real à sua recuperação. Deus não apenas tira o vício, Ele muda seu mapa de prazer. Onde antes havia caminho fácil,
Agora há um desvio com placa clara. Sentido. Você vai descobrir que prazer pode existir sem culpa, mas não onde você sempre buscou. Isso exige coragem. Olhar o prazer com olhos limpos. Você vai sentir uma fome nova que não se satisfaz com resposta rápida. Essa fome puxa você para algo maior. E quanto mais você come dessa nova comida, menos o velho cardápio te chama. Pergunto: você quer o barato que te derruba ou o preço que te levanta? Quando Deus age, Ele mexe no seu olhar para o corpo. Não é contra o corpo, é contra o uso errado do corpo. O corpo volta a ser templo, não depósito. Você começa a tratar seu corpo com respeito, com escuta, com limite. Limite não é castigo. Limite é cuidado. E quando você cuida, perde a pressa de devorar. A pressa era inimiga da alma. Agora a calma vira aliada. Você vai aprender a ver o corpo como parceiro, não inimigo. E a pergunta que fica é direta: como você vai honrar seu próprio corpo hoje? Deus reorganiza seus relacionamentos como um arquiteto de alma. Pessoas que mantinham portas abertas para o vício saem do plano. Novas relações surgem com regras sagradas. Não são regras duras, são linhas de proteção. Amigos que ficam por conveniência saem. Amigos que ficam por verdade entram. Relações superficiais perdem brilho. Isto dói no começo, mas cura a longo prazo. Você vai descobrir que solidão limpa é melhor que companhia falsa. E aí, quem permanece ao seu lado quando a tentação vier? Deus te dá uma raiva santa contra o que te destrói. Não é raiva cega, é decisão feroz. Você começa a reagir com firmeza ao impulso, como quem muda um pneu furado no meio da estrada. Não mais desculpas, não mais, só mais uma vez. Cada recusa é um tijolo na nova casa que Deus constrói em você. E quando a raiva é sagrada, ela corta o laço que te puxava para baixo. Pergunte-se: até quando você vai tolerar o velho padrão? Deus revela que a culpa pode ser transformada em alavanca. Culpa sem ação paralisa. Culpa com atitude corrige. Ele não quer que você carregue um peso eterno. Ele quer que você use o peso para aprender a andar direito. Arrependimento real muda comportamento. Não é choro vazio, é ajuste prático. E todo ajuste tem método. Confessar, consertar, substituir. Você vai aprender a converter vergonha em mudança. Você está pronto para transformar culpa em combustível de progresso? Deus reconstrói sua autoestima como quem reconstrói uma casa após incêndio. Não é reconstrução de fachada, é fundação nova. Você vai aceitar menos do que aceitava antes, porque agora tem padrão. Padrão de dignidade. Padrão de honra pessoal. Padrão de escolha consciente. E quando você recusa o que te diminui, o vício perde seu espaço natural. Quando foi a última vez que você realmente se respeitou? Deus muda seu script mental. Pensamentos deixaram de mandar sem perguntar. Antes, sua mente servia ao impulso. Agora, você ensina sua mente a servir ao espírito. Pensar passa a ser ferramenta, não rédea do desejo. Você aprende a parar o pensamento no primeiro sinal de perigo. Métodos simples: respiração, distração sagrada, troca de foco, pequenos atos que salvam grandes batalhas. Use-os ao primeiro sinal. Você sabe reconhecer o sinal? Deus coloca um detector de gatilhos dentro de você. Sons, imagens, situações deixam de ser neutros. Você passa a ver imediatamente o risco, e ver é meio caminho andado. O outro meio é agir. Medidas práticas: evitar situações de alto risco, mudar rotinas noturnas, ter suporte em momentos frágeis. Você não precisa vencer só. Precisa planejar para não cair. Já planejou o seu hoje? Deus te ensina a negociar com o desejo em vez de guerrear eternamente. Negociação não significa ceder. Significa redirecionar. Quando o desejo chega, você redireciona a energia para algo alto. Oração, trabalho, arte, serviço. A energia não some. Ela se transforma. E quando você transforma a energia,
cria. Dessa transformação surgem frutos reais. Qual fruto você quer colher a seguir? Deus cria em você uma memória moral nova. Agora, lembrar do que foi feito se torna alerta vivo, não tortura. Essa memória dá freio automático, pensar em consequências antes de agir. Memória que serve de sentinela. E essa sentinela é dura com a repetição e misericordiosa com o arrependimento. Você vai aprender a confiar nessa voz interna. Escute-a quando ela vier. Deus reorienta seu futuro sexual como estratégia, não sexo sem plano. Você deixa de viver no modo reação e passa a viver no modo missão. Sexo ganha lugar, forma e propósito. Não é caça, é aliança. E a aliança pede disciplina, paciência e honra. Quem vive por missão, não vive por impulso. Você está pronto para pensar seus relacionamentos como missão? Deus te dá hábitos de proteção que parecem simples, mas são letais ao vício. Manhãs com leitura, jornadas com propósito, contatos com pessoas sadias, horários limpos. Pequena rotina, grande resultado. Você vai ver que a liberdade se constrói aos poucos por hábitos que ninguém nota no início, mas que, somados, derrubam o muro do vício. Quais hábitos você pode começar esta semana? Deus te mostra que a tentação é também oportunidade para intimidade com Ele. Cada teste pode virar porta. Em vez de ceder, você ora. Em vez de fugir, você se aproxima. Isso vira prática. Transformar crise em clamor. E clamor muda o clima interior. A crise deixa de ser consumo e vira encontro. Você vai preferir encontros a fugas? Deus transforma sua linguagem para com outros. Você para de esconder e começa a falar com clareza. Confissão produz liberdade, mas confissão com responsabilidade produz restauração. Você vai experimentar o alívio de carregar menos segredo. E segredos curtos são ossos velhos no armário. Queimar isso liberta. Quem pode saber e te ajudar agora? Deus te leva a escolher amigos que colocam limites em você quando necessário. Amigos que falam, pare. Amigos que seguram sua mão na hora do risco. Isolamento alimenta vício. Presença cura. Você precisa de olhos que vejam o que você não quer ver. Quem são essas pessoas ao seu redor? Deus reeduca seu coração para o desejo de eternidade. O vício oferecia momento. Deus oferece horizonte. Quando o horizonte fica grande, o momento perde poder. Você começa a viver por resultados que permanecem. Amor que constrói dura mais que prazer que passa. Você quer o curto ou o que permanece? Deus também expõe mentiras espirituais que você aceitou. Deus não se importa com isso. Sou fraco demais para mudar. Isso sempre será parte de mim. Ele substitui por verdades curadoras. Deus se importa sim. Mudança é possível. Seu passado não determina seu destino. Essas verdades agem como remédio diário. Você incorpora alguma verdade nova hoje? Deus te dá lentidão para valorizar processo. Libertação não é sprint, é maratona com metas diárias. Cada dia limpo é medalha. Celebrar progresso pequeno é manter o ânimo. Não espere perfeição, espere progresso. Pequenos passos, grande vida. Qual será seu pequeno passo hoje? Deus coloca dentro de você uma visão de acolhimento para os outros que falharam. Curado, você vira farol, não como alguém perfeito, mas como alguém que foi tocado e agora guia. Isso transforma culpa em missão. Erro em testemunho. Seu testemunho vale mais do que uma teoria. Quem você pode alcançar com sua história? Deus nunca fecha o processo com estampa final. Sempre há um novo degrau. E essa abertura é a melhor parte. Você nunca se torna estático. Você sempre cresce. Portanto, fica a pergunta que prende. Você vai aceitar essa construção diária? Você vai responder ao chamado que já começou dentro de você? Você quer continuar ouvindo o que Deus ainda tem para fazer nessa área? E quando Deus começa a arrancar o vício sexual da sua alma, algo ainda mais desconfortável acontece.
Ele expõe a parte de você que não queria ser vista nem por você mesmo. A pornografia e os excessos sempre funcionaram como um véu, um anestésico, uma desculpa silenciosa que você usava para não encarar suas feridas reais. Só que, de repente, sem esse entorpecimento, você começa a perceber que a batalha nunca foi contra o desejo em si, mas contra o vazio que tentava preencher. Deus remove o vício não só para te purificar, mas para te revelar. E essa revelação dói porque mostra a distância entre quem você se tornou e quem você deveria ser. Por isso, muitos sentem um aumento absurdo da tentação logo antes da libertação. Não é recaída, é sinal de que as raízes estão sendo arrancadas pela força. O vício grita quando está prestes a morrer. Mas a pergunta que fica ecoando é: o que exatamente você teme tanto ver em si mesmo quando a voz do desejo finalmente se cala? Há um instante específico da jornada em que você percebe que Deus não está apenas tirando algo de você, Ele está devolvendo algo que você perdeu. O vício sexual sequestrou sua sensibilidade, sua presença, sua clareza espiritual. Você confundiu prazer com conexão, excitação com validação, estímulo com significado. Agora, sem esse ruído, surge um silêncio que te confronta com o peso da sua própria vida não vivida. É por isso que muitos sentem tristeza profunda no processo de libertação. Não é abstinência, é luto. Luto por anos desperdiçados, alimentando um ciclo que sempre te devolveu vazio. Mas é nesse luto que Deus planta o início de uma nova identidade. Porque você finalmente para de correr. E quando você para, Ele fala. E quando Ele fala, Ele restaura. Só que a questão que te persegue nesse ponto é inevitável. O que você vai fazer com essa nova lucidez agora, que não pode mais se esconder daquilo que Deus está iluminando? E então, chega o estágio mais perigoso. O estágio onde Deus começa a te mostrar o que o vício sexual estava te impedindo de ser. Não é só sobre pureza, é sobre propósito. O vício nunca foi apenas um comportamento. Foi um sistema de sabotagem que drenava sua energia vital, cegava seu discernimento e paralisava sua capacidade de autoridade espiritual. Quando Deus remove isso, algo reacende dentro de você. Uma força que você achava que não tinha, uma ousadia que estava adormecida, uma fome por santidade que você nunca tinha sentido. Você começa a perceber que sempre houve grandeza dentro de você, mas ela estava amarrada pela promessa falsa de prazer imediato. Agora Deus te devolve essa grandeza e ela te assusta, porque exige responsabilidade. A pergunta que começa a martelar no fundo da sua mente é impossível de ignorar. O que você fará quando perceber que o maior medo nunca foi perder o vício, mas encarar o poder que Deus está devolvendo? E antes que você pense que esse processo chegou ao seu ápice, existe algo ainda mais profundo acontecendo. A forma como você começa a responder ao toque do Espírito revela que seu coração está se tornando terreno fértil novamente. É por isso que, nos últimos dias, você tem sentido uma sensibilidade diferente, como se sua alma estivesse respirando pela primeira vez, depois de anos sufocada. Quando Deus remove o vício sexual, Ele não leva só o hábito, Ele leva também o peso que te torturava em silêncio. E ao fazer isso, Ele te prepara para algo muito maior. Um nível de comunhão que não cabe em linguagem humana. É esse ponto que define quem continua e quem volta para as sombras. Porque agora que você vê, agora que você sente, agora que você entende, a única pergunta que permanece é: o que Deus está prestes a revelar que você ainda não percebeu? E talvez seja por isso que, enquanto você escuta essas palavras, algo em você vibra de um jeito estranho, como se uma presença estivesse atravessando tudo o que te segurou até aqui. Deus remove vícios quando está prestes a instaurar propósito. Ele limpa quando está prestes a entregar direção. Ele desmonta quando está prestes a reconstruir de um jeito que você nunca imaginou. E essa reconstrução já começou. Você sente isso.
Não é fantasia, não é emoção, não é esperança superficial, é movimento divino. E o que está vindo depois desse movimento? Você sabe que não pode perder, porque a pergunta que martela agora, e que não vai te deixar em paz até você responder, é simples e devastadora. Se Deus já começou, o que ainda falta Ele remover para te tornar inabalável? Deixe este campo espiritual vivo. Escreva nos comentários: Senhor, purifica minha alma até o fim. Se esta mensagem tocou algo profundo e silencioso dentro de você, talvez seu espírito faça parte dessa pequena comunidade que Deus está despertando para uma vida de santidade real e intimidade verdadeira. Se achegue, inscreva-se e caminhe conosco nesse campo onde a presença de Deus molda tudo em silêncio.